Na história de hoje, você ouvirá sobre o caso de a surpreendente e aterrorizante miíase profunda em uma idosa. Em uma pequena e pacata cidade do interior, onde o tempo parece correr em um ritmo mais brando, a vida de Dona Lúcia, uma senhora de 72 anos, tomou um rumo inesperado e assustador. A rotina tranquila de quem já viveu muitas primaveras foi subitamente interrompida por sensações que, a princípio, pareciam inofensivas, meros sinais de que o corpo, com o passar dos anos, manifesta suas peculiaridades. Uma dormência persistente se instalou em sua perna esquerda. Um desconforto sutil que Dona Lúcia, com a sabedoria e resignação que a idade traz, atribuiu à circulação, um mal comum, um reflexo das décadas vividas. Era um incômodo que se misturava ao cotidiano, algo que muitos de nós, em algum momento, já experimentamos e aprendemos a conviver. No entanto, o que começou como uma sensação passageira, um sinal discreto do corpo, gradualmente se transformou em algo mais sinistro, algo que desafiava a normalidade e exigia atenção. As semanas se arrastaram, e com elas, a dormência se intensificou, transformando-se em um inchaço notório. A perna esquerda, antes um membro funcional, parecia carregar um peso incomum, uma pressão interna que ia além do desconforto físico. Era uma dor estranha, difícil de descrever, que se instalava e persistia, minando a tranquilidade de Dona Lúcia. A preocupação, antes uma sombra distante, começou a ganhar contornos mais definidos. Foi nesse cenário de incerteza e crescente apreensão que Geraldo, seu irmão mais novo, com seus 65 anos, emergiu como um farol de preocupação e cuidado. A relação entre irmãos, muitas vezes forjada em memórias de infância e laços inquebrantáveis, é um dos pilares mais fortes da vida. Em um momento de vulnerabilidade, a presença de um ente querido se torna um bálsamo, um suporte essencial. Geraldo, ao observar a piora nos sintomas da irmã, sentiu o chamado da responsabilidade, um eco das inúmeras vezes em que Dona Lúcia o amparou em sua juventude. Você sempre cuidou de mim quando eu era pequeno. Agora é minha vez de cuidar de você, proferiu ele, com a voz embargada pela genuína preocupação, um testemunho do amor fraternal que transcendia as barreiras do tempo e da idade. A decisão de procurar ajuda médica, impulsionada pela insistência de Geraldo, marcou o início de uma jornada que revelaria uma verdade perturbadora. No ambiente clínico, onde a ciência e a dedicação médica buscam desvendar os mistérios do corpo humano, exames minuciosos foram realizados. A equipe médica, com olhar atento e profissional, detectou algo que à primeira vista passaria despercebido. Um pequeno orifício, quase imperceptível, localizado na parte posterior da coxa de Dona Lúcia. A sutileza da descoberta, sua aparente insignificância, contrastava dramaticamente com a gravidade do que estava por ser revelado. A investigação prosseguiu, adentrando o tecido muscular, desvendando uma realidade que desafiava a compreensão e provocava um misto de incredulidade e espanto. O que se escondia ali, em um local tão íntimo e vulnerável, era algo que ninguém poderia ter previsto. A descoberta chocou a todos, larvas de mosca vivas, alojadas no interior do tecido muscular. A origem desse pesadelo biológico era ainda mais surpreendente e, de certa forma, banal. Um único pelo encravado, um pequeno inconveniente dermatológico comum, havia servido como porta de entrada, um convite inesperado para que uma mosca depositasse seus ovos naquele local. A infecção, silenciosa e insidiosa, se desenvolvera sem que Dona Lúcia percebesse, camuflada sob a aparência de um sintoma mais comum. As larvas, ao se desenvolverem, começaram a comprometer a circulação sanguínea, criando um cenário de risco iminente. O que parecia ser uma simples questão de circulação ou um incômodo relacionado à idade, revelou-se uma ameaça à vida, um lembrete sombrio de como a natureza,
em seus aspectos mais microscópicos, pode orquestrar eventos de proporções devastadoras. A ausência de dor intensa inicial, a sutileza dos primeiros sinais, foram fatores que contribuíram para o agravamento da situação, evidenciando a importância de não ignorar as mudanças em nosso corpo, por mais pequenas que pareçam. Essa história, que se desenrola em um cenário que evoca a tranquilidade do interior do Brasil, especificamente em Minas Gerais, um estado conhecido por suas paisagens bucólicas e sua gente acolhedora, nos convida a refletir sobre a fragilidade da saúde e a importância da vigilância. A miíase profunda, como o caso de Dona Lúcia viria a ser classificado, é uma condição rara, mas extremamente perigosa. O que mais intriga é a simplicidade do gatilho inicial. Um pelo encravado, que abriu caminho para um parasita se instalar e prosperar em nosso organismo. Isso levanta questões sobre a nossa relação com a higiene, com o ambiente ao nosso redor e com os sinais que nosso próprio corpo nos envia. Quantas vezes negligenciamos um pequeno machucado, uma irritação na pele, acreditando que se resolverá sozinho? Quantas vezes atribuímos dores e desconfortos a causas banais, sem considerar a possibilidade de algo mais sério estar se desenvolvendo silenciosamente? A história de Dona Lúcia não é apenas um relato de um evento médico peculiar. É um chamado à atenção, um lembrete de que, por trás de sintomas aparentemente inofensivos, pode residir uma ameaça que exige ação imediata. A equipe médica, com sua expertise e dedicação, agiu com precisão e sucesso. As larvas foram removidas e a área afetada recebeu o tratamento necessário, permitindo que Dona Lúcia iniciasse seu processo de recuperação. O caso, devido à sua raridade e às lições que oferecia, foi registrado e apresentado em congressos médicos, servindo de alerta e exemplo para a comunidade científica. A miíase profunda, uma infecção parasitária causada pela deposição de ovos de moscas em feridas ou cavidades do corpo, pode ter consequências devastadoras se não for tratada a tempo. No caso de Dona Lúcia, a localização profunda das larvas e o bloqueio da circulação sanguínea representavam um risco iminente de infecção generalizada, complicações sistêmicas e, em casos extremos, até mesmo o óbito. A rápida intervenção médica foi crucial para evitar um desfecho trágico. A força e resiliência de Dona Lúcia, aliadas ao conhecimento científico, foram os pilares de sua recuperação. Geraldo, o irmão que se tornou o guardião de sua saúde, permaneceu ao seu lado durante todo o período de recuperação, oferecendo conforto e apoio incondicional. Ela sempre foi forte, mas dessa vez foi a ciência que salvou, declarou ele, com a emoção transbordando em suas palavras. Essa frase encapsula a essência da luta de Dona Lúcia, a combinação da força interior com a capacidade humana de desenvolver soluções e tratamentos para as adversidades mais inesperadas. A história de Dona Lúcia transcende o mero relato de uma doença. Ela é um espelho das complexidades da vida, da importância do apoio familiar e do poder transformador da atenção aos detalhes. É um convite à reflexão sobre a nossa própria saúde, sobre a necessidade de estarmos atentos aos sinais que o corpo nos envia e sobre a coragem de buscar ajuda quando necessário. O que você achou dessa história? É realmente surpreendente como algo tão pequeno como um pelo encravado pode levar a uma situação tão grave, não é mesmo? Se você se sentiu tocado ou surpreendido por essa narrativa, deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder as próximas histórias que podem acontecer com qualquer um de nós. E me diga, de onde você está assistindo este vídeo? Saber de onde vocês vêm me ajuda a entender melhor e a trazer conteúdos cada vez mais relevantes para vocês. A miíase, especialmente em suas formas mais profundas, como a que acometeu Dona Lúcia,
É um lembrete vívido de que nosso corpo é um ecossistema complexo, suscetível a invasões inesperadas. Este parasita, que tem a mosca Dermatobia hominis como um de seus vetores mais conhecidos em algumas regiões tropicais, pode se manifestar de diversas formas. A mais comum é a miíase cutânea, onde as larvas se desenvolvem sob a pele, causando lesões dolorosas. No entanto, a miíase profunda, como a que afetou Dona Lúcia, é significativamente mais perigosa, pois as larvas penetram tecidos mais profundos, podendo atingir músculos e até mesmo órgãos. A porta de entrada, como vimos, pode ser uma pequena ferida, um corte ou até mesmo um folículo piloso comprometido, como no caso em questão. A prevenção da miíase envolve medidas simples, mas eficazes. Manter uma boa higiene pessoal, especialmente em climas quentes e úmidos, é fundamental. Feridas e arranhões devem ser limpos e cobertos adequadamente para evitar a atração de moscas. Em áreas onde a incidência de moscas é alta, o uso de repelentes pode ser uma medida adicional de proteção. Roupas que cubram a pele exposta também podem oferecer uma barreira física contra o pouso de insetos. É importante ressaltar que a miíase não é uma doença exclusiva de animais, embora seja mais comum em gado e outros mamíferos. Em humanos, a infecção geralmente ocorre em indivíduos com condições que comprometem a integridade da pele ou o sistema imunológico, ou em situações de negligência com feridas abertas. A história de Dona Lúcia, com seu desfecho positivo, graças à intervenção médica e ao apoio familiar, serve como um poderoso exemplo da importância da medicina preventiva e da atenção à saúde. A ciência médica, em sua constante evolução, oferece ferramentas cada vez mais sofisticadas para o diagnóstico e tratamento de doenças. No entanto, a linha de frente da saúde começa em casa, com a observação atenta do nosso próprio corpo e a busca por ajuda profissional ao menor sinal de alarme. A medicina, como um todo, tem avançado significativamente no Brasil, com pesquisas e descobertas que colocam o país em destaque no cenário científico mundial. Desde o desenvolvimento de novas vacinas até o aprimoramento de técnicas cirúrgicas, a área da saúde brasileira demonstra um potencial imenso. A miíase profunda, apesar de sua raridade, nos obriga a confrontar a fragilidade da nossa existência e a necessidade de estarmos constantemente vigilantes. A falta de atenção a um pequeno sintoma pode ter consequências drásticas, como a história de Dona Lúcia demonstra. É um alerta para que não banalizemos as mudanças em nosso corpo, para que busquemos informação e para que tenhamos o cuidado de nos informar sobre doenças que, embora pareçam distantes, podem afetar qualquer um de nós. A história de Dona Lúcia, que começou com uma dormência e evoluiu para uma batalha contra parasitas, nos ensina sobre a resiliência humana, a importância do amor familiar e o poder salvador da ciência. O que mais te surpreendeu nesta história? A história de Dona Lúcia nos leva a refletir sobre a intrincada relação entre o homem e a natureza e como, por vezes, a beleza e a serenidade de um ambiente podem mascarar ameaças invisíveis. A pequena cidade do interior, onde a vida transcorre em um ritmo mais sereno, tornou-se o palco de um drama médico que, por sua sutileza e gravidade, ecoou para além de suas fronteiras. A miíase profunda, essa condição alarmante, nos força a olhar para os detalhes, para os pequenos sinais que nosso corpo nos envia e que, na correria do dia a dia, podemos ignorar. A sabedoria popular, muitas vezes, nos ensina a desconfiar de males que se instalam sem alarde. E, de fato, a dormência na perna de Dona Lúcia, um sintoma que poderia ser facilmente atribuído ao envelhecimento ou a problemas circulatórios comuns, escondia uma realidade muito mais sinistra. A intervenção do irmão, Geraldo, foi um ponto de virada crucial.
Em muitos lares, especialmente em comunidades mais afastadas ou entre idosos, a relutância em procurar ajuda médica é uma barreira significativa. Fatores como o custo, a distância dos centros de saúde ou simplesmente a crença de que vai passar contribuem para o agravamento de quadros que poderiam ser facilmente tratados em seus estágios iniciais. A insistência de Geraldo, movida por um amor genuíno e pela observação atenta do sofrimento da irmã, foi o gatilho para a ação. Esse tipo de atitude demonstra o poder do cuidado e do apoio familiar, especialmente em momentos de vulnerabilidade. A história se desenrola em um contexto onde os laços familiares são historicamente fortes, como em muitas partes do Brasil, onde a rede de apoio de parentes e amigos é um pilar fundamental da sociedade. No ambiente hospitalar, a investigação médica revelou o que estava por trás da dor e do inchaço. A descoberta das larvas vivas no tecido muscular foi um momento de choque, mas também o início da solução. A míase profunda causada pela penetração de larvas de moscas em tecidos vivos é uma condição que requer intervenção médica imediata. As larvas se alimentam do tecido hospedeiro, podendo causar necrose, infecção e, em casos graves, como mencionado, levar à sepse e à morte. A rápida identificação do problema e a remoção cirúrgica das larvas, aliadas ao tratamento subsequente, foram essenciais para a recuperação de Dona Lúcia. O caso, por sua natureza peculiar e pela lição que ensina sobre a importância da vigilância, tornou-se um estudo de caso relevante para a comunidade médica. A história de Dona Lúcia é um convite à reflexão sobre a nossa própria saúde e a importância de não negligenciarmos os sinais que o corpo nos dá. Um pelo encravado, uma pequena ferida, uma dormência persistente, todos podem ser o ponto de partida para algo mais sério. Precisamos estar mais atentos, mais informados e mais dispostos a buscar ajuda profissional quando necessário. A medicina moderna, com seus avanços em diagnóstico e tratamento, é uma aliada poderosa, mas ela depende, em grande parte, da nossa própria iniciativa em cuidar de nós mesmos. A história de Dona Lúcia, com seu toque de mistério e seu final feliz, nos lembra que com atenção, cuidado e a ciência a nosso favor, podemos superar até mesmo as ameaças mais inesperadas. A história de Dona Lúcia, que se passou em uma localidade que remete à pacata vida do interior, nos transporta para um universo onde a natureza, em sua complexidade, pode se manifestar de formas surpreendentes e, por vezes, aterrorizantes. A míase profunda, o diagnóstico que emergiu após semanas de desconforto, é um daqueles eventos que desafiam a nossa compreensão do mundo natural e da nossa própria vulnerabilidade. A causa raiz, um simples pelo encravado, um evento dermatológico comum, serviu como portal para um parasita, desencadeando uma série de eventos que poderiam ter tido um desfecho trágico. Essa narrativa, que se inicia com uma dormência e evolui para uma batalha contra larvas vivas alojadas no tecido muscular, serve como um poderoso alerta sobre a importância de não ignorarmos os sinais que nosso corpo nos envia. A decisão de Geraldo, irmão de Dona Lúcia, em incentivá-la a procurar ajuda médica é um ponto crucial na narrativa. Em muitas culturas, a resistência em buscar assistência médica, especialmente entre idosos, é um fenômeno comum. A crença de que é coisa da idade, o receio de diagnósticos graves ou a dificuldade de acesso a serviços de saúde podem levar à procrastinação, permitindo que condições que poderiam ser tratadas com relativa facilidade se agravem. A preocupação de Geraldo, manifestada em palavras de carinho e responsabilidade fraternal, ressalta a importância do suporte familiar e da observação atenta de entes queridos. Ele reconheceu que a persistência dos sintomas de Dona Lúcia exigia uma intervenção profissional, transcendendo a autodiagnóstico
ou a resignação. No ambiente hospitalar, a investigação meticulosa da equipe médica desvendou o mistério. A descoberta de um pequeno orifício, quase imperceptível, na coxa de Dona Lúcia, foi o prelúdio para a revelação chocante: larvas de mosca vivas. Este achado, por si só intrigante, ganha contornos ainda mais extraordinários ao se considerar a porta de entrada. Um único pelo encravado, um pequeno contratempo cutâneo, foi o suficiente para que uma mosca, em sua busca instintiva por locais para depositar seus ovos, encontrasse um ambiente propício. A partir daí, o ciclo de vida do parasita se instalou, alimentando-se do tecido e, com o tempo, comprometendo a circulação sanguínea. Este fato, por si só, já desperta um sentimento de incredulidade e fascínio sobre a capacidade da natureza de se infiltrar em nossos corpos de maneiras tão insidiosas. Amíase profunda, como o caso de Dona Lúcia foi classificado, representa um risco significativo à saúde. As larvas, ao se multiplicarem e se desenvolverem, podem causar danos extensos aos tecidos, levando a infecções secundárias, necrose e, em casos extremos, a disseminação para a corrente sanguínea, culminando em sepse e potencialmente na morte. A história de Dona Lúcia, portanto, não é apenas um relato curioso, mas um lembrete da fragilidade da saúde humana e da importância da medicina preventiva e da intervenção rápida. A equipe médica, ao identificar e remover as larvas, não apenas salvou Dona Lúcia de uma infecção potencialmente fatal, mas também evitou complicações que poderiam ter sequelas permanentes. O registro do caso em congressos médicos sublinha a sua relevância educacional e científica, servindo como um alerta para profissionais de saúde sobre a importância de investigar a fundo sintomas aparentemente inofensivos. A recuperação de Dona Lúcia, com o apoio incondicional de seu irmão Geraldo, é um testemunho da força do espírito humano e da importância dos laços afetivos. A frase de Geraldo, ela sempre foi forte, mas dessa vez foi a ciência que salvou, encapsula a dualidade da situação, a resiliência intrínseca de Dona Lúcia e a capacidade da medicina moderna de intervir e curar. Essa história, que se desenrola em um cenário que evoca a tranquilidade do interior, nos convida a refletir sobre a nossa própria relação com a saúde, com os detalhes do nosso corpo e com a importância de não hesitar em buscar ajuda quando necessário. A míase profunda, embora rara, nos ensina uma lição valiosa, a de que, por vezes, as ameaças mais sérias se escondem nos detalhes mais sutis. O que você pensa sobre essa história? Te fez refletir sobre a importância de observar os sinais do seu corpo? Deixe seu comentário, seu like e inscreva-se no canal para mais histórias como essa que nos fazem pensar e nos alertam sobre o que pode acontecer quando não damos a devida atenção à nossa saúde. E me diga, de qual cidade ou estado você está acompanhando o nosso canal? Queremos saber até onde nossas histórias chegam. O caso de Dona Lúcia é um exemplo notório de como a natureza, em sua complexidade, pode apresentar desafios inesperados à saúde humana. A míase, a infestação de tecidos vivos por larvas de moscas, manifesta-se de diversas formas, sendo a míase profunda aquela que mais exige atenção, devido ao seu potencial de causar danos severos. No Brasil, um país de vasta biodiversidade e climas tropicais, a incidência de moscas é alta, tornando a prevenção um aspecto crucial na saúde pública. A dermatobia hominis, popularmente conhecida como mosca dos Berne, é um dos agentes causadores de míase em mamíferos, incluindo humanos, embora outros tipos de moscas também possam depositar ovos em feridas abertas, levando a infestações. A complexidade do ciclo de vida desses insetos e sua capacidade de adaptação são fatores que contribuem para a persistência dessas infestações em diversas regiões do mundo.
A medicina, em sua busca contínua por soluções, tem desenvolvido técnicas cada vez mais eficazes para o tratamento da miíase. A remoção manual das larvas, associada a terapias medicamentosas, é o pilar do tratamento. Em casos de miíase profunda, como o de Dona Lúcia, a intervenção cirúrgica pode ser necessária para a completa erradicação das larvas e o reparo dos tecidos afetados. A história de Dona Lúcia, ao ser registrada e compartilhada em meios científicos, contribui para a disseminação do conhecimento e para a conscientização sobre essa condição. A medicina brasileira tem se destacado em diversas áreas, desde a pesquisa de novas drogas até o desenvolvimento de tecnologias para diagnóstico precoce, como a utilizada para detectar a presença de parasitas em tecidos. A prevenção da miíase, portanto, vai além da higiene pessoal. Envolve a compreensão do ciclo de vida dos insetos vetores, a adoção de medidas de controle de pragas em ambientes domésticos e rurais e, fundamentalmente, a atenção à saúde da pele. Pequenas feridas, arranhões ou lesões cutâneas devem ser tratados e protegidos adequadamente, especialmente em áreas com alta proliferação de moscas. O uso de roupas que cubram a pele exposta, especialmente durante atividades ao ar livre, também pode ser uma medida preventiva eficaz. A história de Dona Lúcia, ao nos trazer para perto de uma situação tão inusitada, serve como um chamado à ação, um convite para que todos nós nos tornemos mais conscientes da nossa saúde e dos detalhes que, por vezes, podem esconder ameaças significativas. A ciência, aliada à vigilância individual e ao cuidado familiar, emerge como a ferramenta mais poderosa na prevenção e no combate a essas adversidades. Ao final desta jornada, pela surpreendente história de Dona Lúcia, somos lembrados da intrincada teia da vida e da nossa própria vulnerabilidade diante de forças naturais que, em sua aparente simplicidade, podem desencadear eventos de grande magnitude. A miíase profunda, essa condição que transforma um simples pelo encravado em um portal para uma infestação parasitária, é um testemunho da engenhosidade e, por vezes, da crueldade da natureza. No entanto, é também um reflexo da nossa própria capacidade de superação, da força dos laços familiares e do poder transformador da ciência médica. A história de Dona Lúcia, que começou com uma dormência e um inchaço discreto em sua perna esquerda, evoluiu para uma batalha contra larvas vivas, uma luta que, felizmente, teve um desfecho positivo graças à intervenção médica e ao apoio incondicional de seu irmão, Geraldo. A narrativa nos convida a uma profunda reflexão sobre a importância da atenção aos detalhes em nossa saúde. Aqueles sintomas que à primeira vista parecem inofensivos, meros reflexos do envelhecimento ou de condições passageiras, podem, na verdade, mascarar problemas mais sérios. A história de Dona Lúcia, com sua origem em um pequeno pelo encravado, demonstra como um gatilho aparentemente insignificante pode desencadear uma cascata de eventos com consequências potencialmente devastadoras. A miíase profunda, como o caso revela, é uma condição que exige vigilância e ação imediata. A intervenção médica nesse contexto não se resume a um ato de cura, mas a uma corrida contra o tempo para evitar complicações graves, como infecções generalizadas e danos irreversíveis aos tecidos. O papel do apoio familiar, personificado na figura de Geraldo, é um componente essencial desta história. Em um momento de fragilidade e incerteza, a presença de um ente querido, o incentivo para buscar ajuda profissional e o suporte durante o processo de recuperação são elementos que fortalecem a resiliência e facilitam a superação de adversidades. A relação entre irmãos, muitas vezes forjada em memórias compartilhadas e em um amor que transcende as barreiras do tempo,
demonstra ser um dos pilares mais importantes na jornada da vida. A frase de Geraldo, ela sempre foi forte, mas dessa vez foi a ciência que salvou. Encapsula essa poderosa sinergia entre a força interior do indivíduo e o avanço do conhecimento médico. A apresentação deste caso em congressos médicos sublinha a sua relevância não apenas como um relato de um evento médico incomum, mas como uma ferramenta educacional. A míase profunda, por sua raridade e pelas complexidades que apresenta, serve como um lembrete para profissionais de saúde sobre a importância de investigar a fundo todos os sintomas, por mais sutis que pareçam. A medicina, em sua constante evolução, oferece um arsenal cada vez mais sofisticado para o diagnóstico e tratamento de doenças. No entanto, a linha de frente da saúde, em muitos casos, começa com a observação atenta do próprio corpo e a coragem de buscar ajuda profissional. A história de Dona Lúcia, com sua carga de mistério e seu final encorajador, é um convite para que todos nós reavaliemos nossa relação com a saúde. É um chamado à vigilância, à informação e à ação. Que possamos aprender com essa experiência a não banalizar os sinais que nosso corpo nos envia, a valorizar o papel da ciência e a cultivar os laços de apoio que nos fortalecem nos momentos de maior necessidade. Que a história de Dona Lúcia nos inspire a cuidar melhor de nós mesmos e daqueles que amamos, lembrando-nos sempre que, mesmo diante das ameaças mais inesperadas, a esperança e a capacidade de superação residem em nossa própria humanidade e no conhecimento que buscamos. E assim, com esta lição de atenção e cuidado, encerramos mais uma história, convidando você a refletir sobre os detalhes que moldam nossas vidas e a importância de estar sempre atento. E para o nosso próximo vídeo, exploraremos um caso fascinante sobre como um hábito aparentemente inofensivo pode ter consequências surpreendentes para a saúde. Você não vai querer perder. A complexidade da míase, particularmente suas formas mais invasivas, reside não apenas na presença física das larvas, mas na intrincada dança biológica que se estabelece entre o parasita e o hospedeiro. Para além da simples infestação, a investigação aprofundada revela mecanismos de ação que merecem atenção especial. Por exemplo, algumas larvas de moscas, ao se desenvolverem em tecidos vivos, liberam enzimas proteolíticas potentes. Essas substâncias são cruciais para a liquefação do tecido circundante, facilitando a alimentação das larvas e sua penetração mais profunda. No contexto de Dona Lúcia, essa ação enzimática pode ter contribuído significativamente para a expansão da área afetada e para o agravamento da dor, uma pressão interna que, como descrito, ia além do incômodo inicial. Essa particularidade biológica explica por que a míase, quando não tratada precocemente, pode evoluir para quadros de necrose tecidual considerável, exigindo intervenções médicas mais complexas. Ademais, a forma como o sistema imunológico do hospedeiro reage a essa invasão também é um fator determinante na progressão da doença. Embora o corpo humano possua mecanismos de defesa robustos, a presença de larvas estranhas pode desencadear respostas inflamatórias intensas. Essa inflamação, por si só, pode levar ao inchaço observado na perna de Dona Lúcia, além de exacerbar a sensação de dor e desconforto. Contudo, em alguns casos, as larvas podem apresentar estratégias para modular ou evadir a resposta imune do hospedeiro, prolongando sua sobrevivência e desenvolvimento. Essa complexa interação imunológica adiciona uma camada de dificuldade ao diagnóstico e tratamento, pois a resposta do corpo pode mascarar a verdadeira extensão da infestação ou confundir os sinais iniciais. Ainda considerando a perspectiva biológica, é fundamental destacar a diversidade de espécies de moscas capazes de causar míase e as particularidades de seus ciclos de vida.
Enquanto a mosca dos Berne, Dermatobia hominis, é frequentemente associada a casos em mamíferos na América Latina, outras espécies, como as do gênero Califora ou Lucilia, podem ser vetores em diferentes regiões geográficas e em circunstâncias específicas, como a presença de feridas abertas ou em tecidos necróticos. A capacidade dessas moscas de identificar locais propícios para a oviposição, muitas vezes guiadas por odores específicos de tecidos em decomposição ou ferimentos, ressalta a importância de um manejo sanitário adequado, tanto em ambientes domésticos quanto em áreas rurais, para minimizar o contato com esses insetos. A sutileza com que uma mosca comum pode iniciar um processo tão devastador é um ponto que merece reflexão. Explorando um novo ângulo, a questão da higiene e do saneamento básico, embora pareça óbvia, adquire uma dimensão ainda mais crítica quando analisamos a miíase em contextos socioeconômicos variados. Em regiões onde o acesso a condições sanitárias adequadas é limitado, a proliferação de moscas e a presença de feridas em populações vulneráveis criam um cenário propício para o desenvolvimento da doença. A história de Dona Lúcia, ambientada em uma pequena cidade do interior, nos leva a considerar como as disparidades socioeconômicas podem influenciar diretamente a incidência e a gravidade de certas condições de saúde. A falta de acesso a informações de saúde preventiva, a dificuldade em obter cuidados médicos imediatos e a exposição ambiental a vetores podem, em conjunto, aumentar o risco de infecções parasitárias como a miíase. Outro aspecto a ser considerado é a importância da educação em saúde, especialmente para populações rurais e idosos. A conscientização sobre os riscos associados a ferimentos não tratados, a importância da limpeza e cobertura de lesões cutâneas e o reconhecimento dos sinais iniciais de infecção são fundamentais para a prevenção. A história de Dona Lúcia, onde um pelo encravado se tornou a porta de entrada, evidencia que mesmo as condições dermatológicas mais banais podem, sob circunstâncias específicas, levar a complicações sérias. Portanto, campanhas de saúde que enfatizem a importância da inspeção regular da pele, especialmente em áreas de difícil visualização, e que ensinem como lidar com pequenos ferimentos, podem desempenhar um papel crucial na redução da incidência de casos de miíase. Finalmente, é imperativo abordar a perspectiva psicológica e o impacto emocional que uma condição como a miíase pode ter sobre o indivíduo afetado. A descoberta de larvas vivas em seu próprio corpo pode gerar sentimentos de repulsa, medo e ansiedade profundos. Para Dona Lúcia, a transformação de um desconforto físico em uma infestação parasitária pode ter sido uma experiência traumática, exigindo não apenas tratamento médico, mas também apoio psicológico para lidar com o estigma e o impacto emocional da doença. A sensação de violação do próprio corpo, a dor física e a incerteza sobre a recuperação podem afetar significativamente a qualidade de vida e o bem-estar emocional. Portanto, uma abordagem holística no tratamento da miíase deve considerar não apenas os aspectos físicos, mas também as dimensões psicológicas e sociais da doença. Refletindo sobre esta jornada até agora, percebemos como os fios de uma narrativa complexa se entrelaçam, tecendo um padrão que, embora multifacetado, aponta para uma compreensão mais profunda. As observações iniciais, as investigações detalhadas e as análises subsequentes convergem, não para um ponto de repetição, mas para uma ampliação da perspectiva. É como se a lente do microscópio, após examinar os detalhes mais intrincados, se afastasse gradualmente, revelando o quadro completo e suas interconexões sutis. A vulnerabilidade que se manifestou em uma situação específica e os mecanismos que a regeram
nos convidam a considerar a intrincada dança entre o organismo e o ambiente, entre o visível e o oculto, entre a ação e a consequência. Neste ponto de transição, a convergência das ideias nos permite vislumbrar com maior clareza as implicações mais amplas das descobertas e das reflexões que acompanharam este percurso. As nuances da interação biológica, as vulnerabilidades inerentes aos processos naturais e a necessidade de uma vigilância constante adquirem um novo peso. Compreendemos que a aparente simplicidade de um gatilho inicial pode ocultar complexidades que ecoam em diversas esferas da saúde e da vida. A maneira como a ciência desvenda esses mistérios, aliada à indispensável força humana e ao suporte comunitário, emerge como um farol, guiando-nos através de cenários que outrora poderiam parecer insuperáveis. À medida que nos aproximamos da reflexão final, torna-se evidente que as diversas facetas exploradas não são eventos isolados, mas sim partes integrantes de um todo maior. A forma como a natureza e a intervenção humana se entrelaçam, os desafios que surgem e as soluções que se desdobram, tudo isso contribui para uma compreensão mais rica e abrangente. É como se cada peça do quebra-cabeça, após ser cuidadosamente examinada, encontrasse seu lugar, não para se repetir, mas para enriquecer a imagem final, preparando o terreno para a conclusão que se avizinha, uma conclusão que busca consolidar o aprendizado e inspirar um olhar mais atento e consciente sobre o mundo que nos cerca. A jornada através da história de Dona Lúcia, desde o desconforto inicial, de uma dormência persistente até a revelação surpreendente de larvas vivas em seu tecido muscular, culmina não em um ponto final, mas em uma expansão de consciência. O caso, que emergiu de um detalhe aparentemente insignificante, um único pelo encravado, serve como uma metáfora poderosa para a fragilidade da barreira entre a normalidade e a emergência, entre o cotidiano e o extraordinário. Amias e profunda. Essa manifestação alarmante da interação entre o organismo humano e o mundo microscópico nos força a confrontar a complexidade da vida e a nossa própria vulnerabilidade. A ciência, com sua capacidade de desvendar o intrincado funcionamento do corpo e de desenvolver soluções para anomalias, demonstrou ser um pilar essencial na superação dessa adversidade. Mas a história nos ensina que a prevenção e a atenção precoce são, muitas vezes, os guardiões mais eficazes. O fio condutor que atravessa toda essa narrativa é a resiliência, tanto a do corpo humano em sua luta contra a invasão, quanto a do espírito humano em face do medo e da incerteza. A força demonstrada por Dona Lúcia, aliada ao amor incondicional e à atitude proativa de seu irmão Geraldo, personifica a importância do apoio mútuo e da perseverança. Essa interação, que transcende a mera relação médico-paciente, destaca o papel insubstituível das conexões humanas em momentos de crise. A ciência oferece as ferramentas, mas é a força intrínseca do indivíduo, catalisada pelo cuidado de entes queridos e pela expertise profissional, que pavimenta o caminho para a recuperação. A lição aqui não é apenas sobre a doença em si, mas sobre a capacidade humana de enfrentar e superar desafios, mesmo aqueles que se originam nos cantos mais inesperados da existência. O que, em última análise, a história de Dona Lúcia nos revela? Ela nos mostra que a vida, em sua essência, é um equilíbrio delicado, onde os detalhes mais sutis podem ter as consequências mais profundas. A nossa relação com o ambiente, a forma como cuidamos do nosso corpo e a atenção que dedicamos aos sinais que ele nos envia são aspectos cruciais para a manutenção desse equilíbrio. Amias e profunda, embora um evento raro, serve como um lembrete vívido de que a natureza, em sua vasta e por vezes implacável beleza, exige de nós uma postura de respeito, vigilância e conhecimento.
A prática de uma vida mais atenta, informada e conectada começa agora em cada gesto de autocuidado, em cada momento de observação e em cada ato de apoio ao próximo. Que esta história ressoe em sua consciência, inspirando um olhar mais profundo sobre os mistérios da vida e a importância de enfrentá-los com sabedoria.